Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um assunto que incomoda demais os estudantes. Vamos falar dos números decimais. Aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo um link que remete o aluno diretamente aos tópicos de seu interesse, inclusive a parte que trata da resolução de exercícios. O objetivo desse canal é o estudo e o aperfeiçoamento nas disciplinas de física e matemática. Frações decimais. No estudo das frações, a gente viu que os termos das frações são chamados de numerador e denominador. Veremos agora um tipo especial de fração, utilizadas em várias aplicações no dia a dia. Essas frações são chamadas de frações decimais. Por exemplo, são frações decimais 1/10, 5/10, 1/100, 3/100, 1/1000, 7/1000. O nome decimais, frações decimais, vem do fato de que os denominadores dessas frações são potências de base 10. Chama-se fração decimal toda fração em que o denominador é uma potência de base 10 com expoente natural. Aqui, quando o denominador é 10, a gente sabe que a gente está falando de 10 elevado à primeira potência. Quando o denominador é 100, 10 à segunda potência. Quando o denominador é 1000, 10 à terceira potência. 10.000, 10 à quarta potência. Notem que os denominadores, todos eles são potências de base 10 com expoente natural, 1, 2, 3, 4. Quando isso ocorre, a gente diz que essas frações são frações decimais. No sistema de numeração decimal, os números são formados por algarismos que ocupam uma ordem distinta. Vejamos o que ocorre com o algarismo 5 nos números a seguir. Prestemos atenção em seu valor relativo. Bom, o número 5.670 tem o 5 na unidade de milhar. O número 5 se encontra na unidade de milhar. E, portanto, ele representa o número 5.000. 5.000 é 5 vezes 1.000, ou ainda pode ser escrito como 5 vezes 10 elevado ao cubo. O número 520 tem o algarismo 5 na casa das centenas simples. Portanto, o algarismo 5 equivale a 500, que é 5 vezes 100, ou seja, 5 vezes 10 elevado ao quadrado. No número 54, o número 5 está na casa das dezenas simples e, portanto, ele tem valor relativo igual a 50, que é 5 vezes 10, ou seja, 5 vezes 10 elevado à primeira potência. E, por fim, o número 5, que é um número da unidade simples, equivale a 5. E, portanto, 5 vezes 1, que é 5 vezes 10 elevado a 0. Sabemos que 10 elevado a 0 é igual a 1. Notem que os expoentes das potências diminuem à medida que eu me desloco uma ordem para a direita. Por que é que isso acontece? Isso acontece porque se nós deslocarmos uma ordem para a direita, o valor relativo passa a ser 1/10 da ordem anterior. Lembremos que todo número pode ser escrito na forma de uma fração aparente. Então, o 5.000 pode ser escrito na forma de uma fração aparente de denominador 1, o 500 também, o 50 e o 5. Bom, se nós multiplicarmos por 1/10 o número 5.000, 5.000 vezes 1, 5.000, 1 vezes 10, 10, 5.000 dividido por 10 é igual a 500. Se pegarmos o 500 e multiplicarmos por 1/10, teremos 500 vezes 1, 500, 1 vezes 10, 10, 500 dividido por 10, 50. Se multiplicarmos o 50 por 1/10, 50 vezes 1, 50, 1 vezes 10, 10, 50 dividido por 10, 5. E assim sucessivamente.
vemos que, de fato, à medida que a gente caminha para a direita, o valor passa, de fato, a ser um décimo da ordem anterior. Aqui, ó, se nós formos fazendo 100 vezes um décimo, dá 10, vezes um décimo, dá 1, vezes um décimo, dá um décimo, vezes um décimo, dá um centésimo, vezes um décimo, dá um milésimo. Lembrando que na multiplicação de frações, multiplicamos os numeradores e os denominadores. 1 vezes 1, 1, 100 vezes 10, 1000, e assim sucessivamente. De fato, ao nos deslocarmos para a direita, a gente percebe que a gente passa, de fato, a ter um décimo da ordem anterior. Numeral decimal. Uma fração pode ser representada através de um numeral decimal. Como foi dito, mudar a posição relativa de um algarismo para a direita significa dividir o valor relativo anterior por 10, que é o mesmo que multiplicar por um décimo. Vimos isso na divisão de frações. Dividir por 10 é o mesmo que multiplicar pelo seu inverso. E o inverso de 10, lembrando que 10 pode ser escrito na forma de uma fração aparente de denominador 1, o inverso de 10 é um décimo. Bom, vamos dar uma olhada na tabela. O 100 representa uma centena. Se eu multiplicar o 100 por um décimo, que é o mesmo que dividir por 10, a gente vai obter 10, que é uma dezena. Se pegarmos o 10 e multiplicarmos por um décimo, obteremos 1. Se pegarmos o 1 e multiplicarmos por um décimo, obteremos 0,1, ou seja, 0,1 é igual a 1 décimo. Se nós pegarmos o 0,1 agora e multiplicarmos por um décimo, obteremos 0,01. 0,01 é o mesmo que um centésimo. Já veremos isso aqui mais adiante. 0,01 vezes um décimo é igual a 0,001, que é o mesmo que um milésimo. Veremos como representar esses numerais decimais na forma de fração mais adiante. Por fim, quando eu digo que 0,1 é igual a um décimo, eu estou dizendo que o algarismo 1 desse numeral decimal ocupa a ordem dos décimos. Quando eu digo que 0,01 é igual a um centésimo, eu estou dizendo que o algarismo 1 desse numeral decimal ocupa a ordem dos centésimos. E quando eu digo que 0,001 é um milésimo, eu estou dizendo que o algarismo 1 desse numeral decimal ocupa a ordem dos milésimos. Vamos ver alguns exemplos de numerais decimais. 0,9 pode ser escrito 9 décimos. Notem que, como eu tenho apenas um algarismo depois da vírgula, eu posso ler 9 décimos. Esse algarismo ocupa a casa dos décimos. 0,17, um décimo e 7 centésimos. Mas eu posso ler os dois algarismos, 17 centésimos, porque o algarismo 7 ocupa a casa dos centésimos. 0,254, 2 décimos, 5 centésimos e 4 milésimos. Mas eu posso ler 254 milésimos, porque o 4 ocupa a casa dos milésimos. Estou vendo aqui que com uma casa depois da vírgula, décimos, duas casas depois da vírgula, centésimos, três casas depois da vírgula, milésimos. 5,6, 5 inteiros e 6 décimos, o 6 na casa dos décimos. 7,18, 7 inteiros, 1 décimo e 8 centésimos. De novo, como eu tenho duas casas depois da vírgula e o 8 ocupa a casa dos centésimos, eu posso ler 7 inteiros e 18 centésimos. E, por fim, 18,391, 18 inteiros, 3 décimos, 9 centésimos e 1 milésimo. Aqui é a casa dos décimos, centésimos e milésimos. Como o último algarismo ocupa a casa dos milésimos, eu posso ler 18 inteiros, 391 milésimos. Bom, já falamos que um numeral decimal é uma forma de representarmos uma fração. Em outras palavras, podemos escrever
uma fração na forma de um numeral decimal. Vamos ver, então, como fazer a transformação de um numeral decimal em uma fração. Para tanto, vamos usar alguns exemplos. O numeral decimal 0,097, que nós sabemos que significa 97 milésimos. Como nós temos 3 casas depois da vírgula e o 7, o último algarismo, está na casa dos milésimos, a gente lê 97 milésimos. Podemos escrever a fração decimal 97 milésimos. Notem que essa fração é uma fração decimal porque no denominador nós temos uma potência de 10. 1000 é 10 elevado ao cubo. 5,69 são 5 inteiros e 69 centésimos. 2 casas depois da vírgula, com o 9 ocupando a casa dos centésimos, podemos ler 69 centésimos. Esse número pode ser escrito na forma de um número misto, 5 inteiros e 69 centésimos. E o número misto pode ser transformado numa fração imprópria. Para isso, podemos usar o dispositivo que eu ensinei no estudo das frações. 100 vezes 5, 500, mais 69, 569 centésimos. A gente mantém o denominador. Portanto, é uma fração também decimal, porque o 100 é uma potência de 10, 10 ao quadrado. E, por fim, 0,5, 5 décimos, apenas um algarismo depois da vírgula, pode ser escrito na forma da fração 5 décimos. Na prática, usamos uma forma mais simples, qual seja, para transformar um numeral decimal em uma fração decimal, uma fração que tem no denominador uma potência de 10, escreve-se uma fração cujo numerador é o numeral decimal sem vírgula e cujo denominador é o algarismo 1, seguido de tantos zeros quantas forem as casas decimais do numeral dado. O que ele está dizendo é o seguinte: aqui eu posso escrever o número 97, desconsiderando os zeros e a vírgula, portanto, 97, dividido por 1, seguido de tantos zeros quantas forem as casas decimais desse número. Uma casa, 2 casas, 3 casas decimais. 1, 2, 3 zeros. Portanto, 97 milésimos. No caso de 5,69, posso escrever 569 dividido por 1, seguido de tantos zeros quantas sejam as casas decimais. 6 e 9, 2 casas decimais, portanto, 1, 2 zeros, 569 centésimos. E 0,5, que pode ser escrito como 5 dividido por 1, seguido de tantos zeros quantas forem as casas decimais desse número. Tem uma casa decimal, portanto, 1 zero, 5 décimos. Claro que podemos fazer o inverso, transformar frações em numerais decimais. Por exemplo, a fração 81 milésimos, escrito por extenso aqui, 81 milésimos, pode ser escrito como 0,081. Notem 3 casas decimais com 1 ocupando a casa dos milésimos, 81 milésimos. A fração 9 centésimos pode ser escrita como 0,09, ou seja, 2 casas decimais com o 9 ocupando a casa dos centésimos, 9 centésimos. A fração 4.287 milésimos pode ser escrito como 4 inteiros, 287 milésimos, 3 casas decimais, com o 7 ocupando a casa dos milésimos. Podemos ainda escrever, 4.287 milésimos, uma vez que o numerador é o número 4.287 e o denominador é o número 1000. Pois bem, mas a gente usa uma forma mais simples para fazer essa transformação, qual seja, para transformar uma fração decimal em um numeral decimal, a gente escreve o numerador da fração com tantas casas decimais quantos forem os zeros do denominador. Ou seja, no caso de 81 milésimos, eu vou escrever o número 81 e vou ter que colocar 3 casas decimais porque eu tenho 3 zeros no denominador. Logo, eu terei 0,081, 3 casas decimais.
Na fração 9 centésimos, eu vou escrever o 9, terei que escrever 0,09, porque tenho dois zeros no denominador, ficando assim com 9 centésimos, duas casas decimais. E, por fim, 4.287, como eu tenho no denominador 3 zeros, eu vou posicionar a vírgula entre o 4 e o 2 para que eu tenha 3 casas decimais, a mesma quantidade de zeros que eu tenho no denominador. Taxa percentual. É muito comum a gente ouvir pessoas falando em porcentagem. Essa palavra significa divisão por 100. Portanto, quando estamos interessados no quanto por cento algo representa, nós estamos falando da parte representada por uma fração de denominador 100 ou centesimal. Lembrando que toda fração que tem denominador 100 é uma fração decimal também, né? Uma vez que 100 é 10 elevado ao quadrado. Vamos ver um exemplo. De cada 5 alunos de uma escola, 3 são meninas. Qual é o percentual de alunos que são meninas? Bom, eu estou falando de 3 partes de 5. 5 é o total de alunos. 3 partes são meninas. Então, eu vou escrever a fração 3 quintos. Para eu saber o quanto por cento que isso representa, eu tenho que escrever uma fração equivalente a esta com o denominador 100. Para isso, eu vou multiplicar o 5 por 20. E se eu multiplico o denominador por 20, eu tenho que fazer o mesmo com o numerador para que eu obtenha uma fração equivalente a 3 quintos. Logo, 3 vezes 20, 60. 5 vezes 20, 100. Ou seja, 60%. Foi isso que eu fiz aqui. Devemos transformar a fração 3 quintos, que é a parte que representa as meninas, em uma fração equivalente com denominador 100. Para transformar 3 quintos em uma fração equivalente com denominador 100, eu multipliquei o 5 por 20, porque aí eu vou obter 100, mas eu devo fazer o mesmo com o numerador. 3 vezes 20, 60. E 60 centésimos é igual a 60%. E se quisermos agora saber quantas meninas há nessa escola, sabendo que ela possui 750 alunos ao todo, bastará encontrarmos o número de alunos que representam a fração 60 centésimos ou 60%. Vejamos, precisamos fazer 60% de 750, 60 centésimos de 750. Lembrando que trata-se de uma multiplicação. Então, nós podemos fazer 60 vezes 750, 100 vezes 1. E fazendo 60 vezes 750, a gente obtém 45.000, que dividido por 100 é igual a 450. Então, dos 750 alunos que a escola tem, 450 são meninas, e isso equivale a 60% do total de alunos dessa escola. Concluímos, então, que toda fração pode ser escrita na forma de uma equivalente de denominador 100, que, por sua vez, pode ser escrita na forma de porcentagem. Ou seja, 7 centésimos pode ser escrito na forma de porcentagem, 7%. 30 centésimos pode ser escrito na forma de porcentagem, 30%. 115 centésimos pode ser escrito na forma de porcentagem, 115%. Lembrando que 7 centésimos é o numeral decimal 0,07, duas casas decimais, centésimos. 30 centésimos pode ser escrito na forma de numeral decimal 0,30, duas casas decimais, centésimos. 115 centésimos pode ser escrito na forma de numeral decimal 1,15, duas casas decimais, por conta de estarmos falando de uma fração centesimal. Propriedades dos numerais decimais. Vamos considerar o número 2,51, tomá-lo como exemplo, e transformá-lo numa fração centesimal. Para isso, basta eu escrever o número sem a vírgula no numerador, 251, e no denominador,
o número 1 seguido de tantos zeros quantos forem as casas decimais. 2 casas decimais, 2 zeros. Vamos agora multiplicar essa fração por 10, por 100 e por 1000. Bom, 251 centésimos vezes 10 vezes 10, a gente obtém 2.510 dividido por 1000. Se fizermos vezes 100, obtemos 25.100 dividido por 10.000. Se fizermos vezes 1000, obteremos 251.000 dividido por 100.000. Mas nós já falamos que quando a gente multiplica o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número, a gente obtém frações que são equivalentes. Então, 2.510 sobre 1000, 25.100 sobre 10.000, 251.000 sobre 100.000 são frações equivalentes. Portanto, estamos diante da equivalência entre os numerais decimais 2,51, 2,510, que equivale a essa fração, 2.510 dividido por 1000, afinal de contas, 3 casas decimais, por conta dos 3 zeros do denominador, que é igual a 2,5100, 4 casas decimais, por conta dos 4 zeros do denominador, que é igual a 2,51000, está aqui 5 casas decimais, por conta dos 5 zeros do denominador. Então, quando retiramos ou acrescentamos um ou mais zeros à direita da parte decimal, a gente obtém numerais decimais que representam a mesma quantidade. O que ele está dizendo aqui? Vamos tomar como exemplo o número 0,9. Esse numeral decimal, ele equivale ao numeral decimal 0,90, que equivale ao numeral decimal 0,900, que equivale ao numeral decimal 0,9000 e assim sucessivamente. Acrescentar zeros à direita da parte decimal significa obter um numeral decimal que é equivalente ao numeral decimal anterior. Vamos agora multiplicar o número 2,516, ou 2 inteiros 516 milésimos, ou ainda 2.516 milésimos, por 10, por 100 e por 1000. Esse número, 2,516 milésimos, ou 2.516 milésimos, pode ser escrito na forma de uma fração decimal, escrevendo esse número no numerador sem vírgula e no denominador colocando 1, seguido de tantos zeros quantas forem as casas decimais. 1, 2, 3 casas decimais, 3 zeros. Vamos agora multiplicar essa fração por 10, por 100 e por 1000. Multiplicando essa fração por 10, lembrando que aqui nós temos uma fração aparente de denominador 1, 2.516 vezes 10 é 25.160. 1000 vezes 1, 1000. Agora, para transformar essa fração de volta num numeral decimal, eu tenho que observar quantos zeros eu tenho no denominador. E, nesse caso, eu tenho 3 zeros no denominador, portanto, eu tenho que ter 3 casas decimais. Por isso, a vírgula está posicionada entre o 5 e o 1, determinando, assim, 3 casas decimais. E isso é igual a 25,16 por conta do que vimos na primeira propriedade. Acrescentando ou retirando um zero à direita da parte decimal, eu obtenho um número decimal equivalente. Agora, a mesma fração multiplicada por 100. Mais uma vez, essa é uma fração aparente de denominador 1, né? Então, 2.516 vezes 100 dá 251.600. Dividido por 1000, porque 1000 vezes 1 é 1000 mesmo. Bom, voltando para a forma decimal, eu tenho 3 zeros, então eu tenho que ter 3 casas decimais. Por isso, eu posicionei a vírgula entre o 1 e o 6 dessa vez. 3 casas decimais. E 251,600 equivale a 251,6, porque acrescentar ou retirar zeros à direita da parte decimal me dá um número decimal equivalente. E, por fim, multiplicando essa fração por 1000, eu, de novo, tenho uma fração aparente de denominador 1. 2.516 vezes 1000 é 2.516.000. Dividido por 1000, porque 1000 vezes 1 é 1000. Eu tenho aqui 3 casas decimais. Voltando para a forma decimal, eu tenho que ter 3 casas depois da vírgula. Então, eu posicionei a vírgula entre o 6 e o 0. Tá aqui. Como esse número só tem zeros na parte decimal,
Ele é um número inteiro, 2.516. Notem que, originalmente, a vírgula estava entre o 2 e o 5, inicialmente. Ao multiplicarmos por 10, a vírgula se deslocou para depois do 5. Ao multiplicar esse número inicial por 100, a vírgula se deslocou para depois do 1. E ao multiplicarmos por 1000, a vírgula foi para depois do 6. A vírgula está aqui escondida, né? Ela só não aparece aqui nesse caso, porque como depois da vírgula só temos zeros na parte decimal, ela não aparece, mas ela está aqui posicionada. Com isso, o que a gente conclui? Que quando a gente multiplica por 10, por 100, por 1000 e assim por diante, basta a gente deslocar a vírgula uma, no caso do 10, duas no caso do 100, 3 no caso do 1000 e assim por diante, ou mais casas decimais, para a direita, respectivamente. Em outras palavras, é o número de zeros que determina quantas casas a vírgula vai se deslocar para a direita. Então, como o número inicial era 2,516 e nós multiplicamos por 10, como o 10 tem um zero, a vírgula se desloca uma casa para depois do 5. Como o 100 tem dois zeros, a vírgula se desloca duas casas para depois do 1. Como o 1000 tem três zeros, o deslocamento se dá três casas, indo para depois do número 6. Professor, e no caso da divisão? Ora, no caso da divisão, a gente faz o contrário, a gente movimenta a vírgula para a esquerda. Por exemplo, o número 25,16, ao dividirmos esse número por 10, a vírgula também se movimenta uma casa por causa do zero, mas agora para a esquerda, uma vez que se trata da divisão. A gente vai obter 2,516, porque a vírgula se desloca, como eu disse, uma casa para a esquerda. Comparação de numerais decimais. Em muitas ocasiões, a gente está diante da necessidade de comparar números decimais. Dizer qual número é maior e qual é menor. Vamos usar o número 0,197 e 0,0985 para a gente fixar a ideia. O que a gente deve fazer? Inicialmente, a gente precisa escrever os números com a mesma quantidade de casas decimais. Portanto, no número 0,197, eu preciso acrescentar um zero à direita para que a gente tenha o mesmo número de casas decimais do que o número 0,0985. Então, é o que está feito aqui. Em seguida, a gente elimina a vírgula. E aí a gente fica com o número 1970 e 985. Sabemos que 1970 é maior que 985. Portanto, o número 0,197 é maior que o número 0,0985. Bom, vamos falar agora sobre as operações com números decimais, começando pela adição e subtração. Para efetuar operações de adição e subtração com números decimais, devemos proceder da seguinte forma. Primeiro, igualamos o número de casas decimais das parcelas, acrescentando zeros se necessário. Então, eu só posso fazer a adição e a subtração de números decimais se os números de casas decimais forem iguais. Segundo, alinhamos os números colocando vírgula embaixo de vírgula. Terceiro, efetuamos a adição ou a subtração mantendo as vírgulas alinhadas. Bom, vamos ver a subtração entre os números 9,87 e 1,02, primeiramente. Bom, observe que os dois números possuem duas casas decimais, portanto, eu não preciso, nesse caso, igualá-las, uma vez que nós já temos o mesmo número de casas decimais. Eu apenas preciso colocar uma vírgula embaixo da outra e proceder à subtração, mantendo a vírgula na mesma posição. 7 menos 2, 5, 8 menos 0, 8, 9 menos 1, 8, resultado 8,85. Vamos agora fazer a adição do número 0,562 com o número 1,02. Bom, 0,562 tem três casas decimais. 1,02 tem duas casas decimais. Portanto, eu preciso acrescentar um zero
para que as casas decimais se igualem. Mantendo as vírgulas uma embaixo da outra, eu posso proceder à soma. 2 mais 0, 2. 6 mais 2, 8. 5 mais 0, 5. 0 mais 1, 1. Notem que a vírgula permanece na mesma posição. Assim, a gente efetua adições e subtrações com números decimais. Muito simples. Vamos falar agora da multiplicação. Se quisermos comprar 5,4 quilos de um produto que custa R$ 15,75 o quilo, vamos precisar usar a multiplicação para obtermos o valor a ser pago. Vamos ver como tal operação funciona. Primeiro, multiplicamos os números decimais como se fossem números naturais, ou seja, desconsiderando as vírgulas. Segundo, contamos quantas casas decimais há ao todo, ou seja, em todos os fatores da multiplicação, e posicionamos a vírgula tantas forem essas casas decimais no produto. Bom, vamos fazer a multiplicação aqui. Notem que eu já escrevi 15,75 sem a vírgula e 5,4 também sem a vírgula, obedecendo o primeiro procedimento para fazermos a multiplicação. Agora eu vou multiplicar. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 7, 28 e 2, 30, vão 3. 4 vezes 5, 23, 23, vão 2. 4 vezes 1, 4 e 2, 6, 6.300. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 7, 35 e 2, 37, vão 3. 5 vezes 5, 25 e 3, 28, vão 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7, 7.875. Vou proceder à soma. 0, 5, 3 e 7, 10, vai 1. 7 e 8, 15, vai 1. 1 e 7, 8. 8, 5, 0, 5, 0. Agora, obedecendo o segundo procedimento, eu vou contar quantas casas decimais tem os fatores. Aqui eu tenho duas casas decimais no 15,75 e uma casa decimal no 5,4. Portanto, são 3 casas decimais. Então, a vírgula tem que ser posicionada entre o 5 e o 0. Como o 5,4 possui uma casa decimal e 15,75 possui duas casas decimais, teremos 3 casas decimais no resultado. Portanto, o produto da multiplicação é 85,050. Lembremos que nós podemos suprimir o zero à direita da casa decimal, porque, desse modo, obtemos um número decimal equivalente. O valor, então, a ser pago é de R$ 85,05. Potenciação com base decimal. Vamos observar 2 exemplos para a gente fixar a ideia da potenciação com base decimal. Bom, a gente sabe que potenciação é uma forma especial de se escrever a multiplicação de fatores iguais. Vamos ver aqui 0,5 ao quadrado e 0,12 ao cubo. Obviamente que a gente pode efetuar essas potenciações usando o algoritmo que acabamos de ver para a multiplicação. Foi o que eu disse. A potenciação é uma multiplicação especial, que tem fatores iguais. Vamos fazer aqui a multiplicação de 0,5 vezes 0,5, que é 0,5 ao quadrado. Vamos fazer aqui o produto 0,5 vezes 0,5, que é 0,5 ao quadrado. Aqui eu vou desconsiderar as vírgulas e vou proceder à multiplicação. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 0, 0 e 2, 2. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 0, 0. Fazendo a soma, 5, 2, 0. Como eu tenho uma casa decimal num fator e uma casa decimal no outro fator, são duas casas decimais. Portanto, a vírgula fica entre o 0 e 2, tendo assim no resultado duas casas decimais. E é isso que está aqui. 0,5 vezes 0,5 é igual a 0,25. É claro que se eu multiplicar 0,12 vezes 0,12 vezes 0,12, retirando as vírgulas desses números, nós vamos obter 0,001,728. Como eu tenho duas casas decimais no primeiro fator, duas no segundo e duas no terceiro, são ao todo 6 casas decimais. Portanto, a vírgula tem que estar entre esses dois zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. É isso que nós temos aqui. Então, a gente percebe o que a gente já falou no slide anterior, que o produto tem um número de casas decimais igual à soma das casas decimais dos fatores.
Apesar de podermos proceder como fizemos no slide anterior, a gente também pode transformar um número decimal em uma fração de denominador decimal e efetuar a potenciação. Vamos ver. Nós sabemos que 0,5 é 5 décimos, então 0,5 ao quadrado é a fração 5 décimos, uma fração de denominador decimal ao quadrado. E fazer o quadrado de uma fração, basta elevar o numerador e o denominador ao mesmo expoente. Portanto, 5 ao quadrado sobre 10 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, 10 ao quadrado, 100, e sabemos que 25 centésimos é 0,25. Lembrar que dois algarismos após a vírgula significa divisão por 100. O mesmo acontece com 12 centésimos. Os dois algarismos depois da vírgula nos indicam que nós temos 12 centésimos. E elevar uma fração a um expoente é elevar seu numerador a esse expoente e seu denominador também a esse expoente. Portanto, 0,12 ao cubo é o mesmo que 12 ao cubo sobre 100 ao cubo. 12 ao cubo, 12 vezes 12 vezes 12, 1.728. 100 ao cubo, 1 milhão. Fazendo a divisão de 1.728 por 1 milhão, basta chegarmos à vírgula que está após o 8, 6 casas para a esquerda, porque nós temos aqui, no número 1 milhão, 6 zeros. E, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a esquerda. Logo, 1.728 dividido por 1 milhão é 0,001728. Bom, agora vamos falar da divisão. A divisão que é um grande desafio para os alunos desse nível de escolaridade. Mas a gente vai ver aqui, entender aqui a ideia da divisão de números decimais e vamos perceber que não tem nada demais. Vamos começar com um exemplo que ocorre no nosso dia a dia. Um grupo com 8 alunos decidiu comprar um bolo que custa R$ 30, de modo que todos devam contribuir com a mesma quantia. Bom, sabemos que para resolvermos esse problema, precisamos pegar o valor total do bolo, R$ 30, e dividir igualmente para os 8 alunos, para sabermos quanto cada um desses alunos deve pagar, sabendo que pagarão a mesma quantidade em dinheiro. Bom, vamos proceder então à divisão de R$ 30 por 8 alunos. 30 dividido por 8 é igual a 3. 3 vezes 8, 24. Para 30, 6. Notem que não foi possível dividir o número 30 por 8 alunos de forma exata, sobrando assim R$ 6. Bom, o resultado obtido indica que cada aluno deve contribuir com R$ 3, mas a gente percebe que R$ 6 ficaram fora dessa divisão e eles devem ser pagos e divididos igualmente entre os alunos. Então, como proceder? Bom, nós sabemos que R$ 6 é o mesmo que 600 centavos. E, portanto, a gente pode efetuar a divisão desse valor entre os 8 alunos. Como R$ 6 não podem ser divididos por 8 alunos de forma exata, transformamos os R$ 6 em 600 centavos e efetuamos a divisão. Notem que agora a divisão é exata. 600 dividido por 8 é igual a 75 com resto zero. Então, cada aluno terá que pagar R$ 3,75. É exatamente o valor da contribuição de cada aluno. Bom, agora vamos a um dispositivo prático para efetuar a divisão que a gente fez no slide anterior. Vamos aqui ensinar o passo a passo. Ao efetuarmos a divisão e chegarmos em seu resto, devemos acrescentar um zero à direita do resto, transformando 6 unidades em 60 décimos. Com isso, eu devo colocar a vírgula à direita do quociente para separarmos a parte inteira da parte decimal. Dividindo 60 por 8, obtemos 7, com o resto 4. Acrescentamos um zero à direita do resto, transformando 4 décimos em 40 centésimos. Não precisamos colocar outra vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. Os números decimais possuem apenas uma vírgula. Último passo,
Dividindo 40 por 8, obtemos 5 com resto zero e encerramos a divisão exatamente por conta do resto ser zero, me indicando que a divisão acabou, a divisão é exata. Bom, vamos fazer esse passo a passo que está aqui representado. Eu vou fazer esse passo a passo aqui em cima. 30 dividido por 8. Bom, 30 dividido por 8 é igual a 3. 3 vezes 8, 24. Para 30, 6. Notem que o 6 não pode ser dividido por 8. Então, eu vou transformar o 6 em 60. 6 unidades em 60 décimos. Como eu acrescentei um zero ao resto, eu preciso colocar uma vírgula para separar a parte inteira da parte decimal no quociente. Agora, eu posso fazer a divisão de 60 por 8. Isso é igual a 7. 7 vezes 8, 56. Para 60, 4. Mais uma vez, eu tenho um resto que não pode ser dividido por 8. Então, eu vou acrescentar um zero ao 4, transformando 4 décimos em 40 centésimos. Notem que eu não ponho outra vírgula no quociente, porque os números decimais só possuem uma vírgula. Mas eu posso dividir agora o 40 por 8, que é igual a 5. 5 vezes 8, 40, para 40, 0. Foi essa conta que eu fiz aqui embaixo, demonstrando que cada aluno vai pagar R$ 3,75. Vamos usar o mesmo dispositivo agora para fazer uma outra divisão. Vamos dividir 1 por 16. Bom, não podemos começar a divisão de 1 para 16. Nós precisamos transformar uma unidade em 100 centésimos, acrescentando 2 zeros à direita de 1. Então, eu tenho 1 dividido por 16, não posso começar essa divisão, vou transformar o 1, que é uma unidade, em 100 centésimos, acrescentando 2 zeros. Uma unidade tem 100 centésimos, né? Bom, colocamos 2 zeros no quociente, porque acrescentei 2 zeros ao dividendo, então coloco 2 zeros no quociente e posicionamos a vírgula à direita do primeiro zero. Posicionamos a vírgula à direita do primeiro zero, lembrando que os números decimais só possuem uma vírgula. Isso representa que essa divisão não possui inteiros. Portanto, na casa dos inteiros, o número zero. Operamos como no caso da divisão do slide anterior. Bom, faremos 100 dividido por 16, que dá 6. 6 vezes 16, 96. Para 100, 4. Acrescentamos mais um zero, porque 4 não pode ser dividido por 16, mas 40 sim. 40 por 16 dá 2. 2 vezes 16, 32. Para 40, 8. Acrescento mais um zero à direita de 8, porque 8 não pode ser dividido por 16, mas 80 sim. 80 dividido por 16 é igual a 5. 5 vezes 16, 80. Para 80, 0. Portanto, a divisão de 1 por 16 é 0,0625. Eu posso escrever esse número, relembrando, na forma de fração. Eu posso escrever 625 sobre 1, 2, 3, 4 casas decimais, 1 seguido de 4 zeros. Quando, após divisões sucessivas, chegamos a um resto zero, dizemos que essa divisão tem um quociente decimal exato. Portanto, esse é um quociente decimal exato, porque, efetuando a divisão de 1 por 16, chegamos a um resto zero. Bom, vamos agora efetuar a divisão entre dois decimais. É um assunto que causa bastante problema para os alunos. No entanto, é bem simples. Vamos usar a regra prática para dividirmos 2,17 por 0,8. Bom, primeiro a gente iguala o número de casas decimais do dividendo e do divisor, acrescentando zeros, se necessário. Segundo, eliminamos as vírgulas. Terceiro, dividimos os números naturais obtidos, como já fizemos nos slides anteriores. Os zeros em verde foram acrescentados para darmos continuidade à divisão. Aqui, a divisão
de 2,17 por 0,8. Mas eu vou fazer essa divisão novamente aqui com vocês. Bom, primeiramente, o número 2,17 possui duas casas decimais e o 0,8 só tem uma casa decimal. Portanto, eu preciso igualar as casas decimais acrescentando um zero à direita do 8. Depois disso, eu posso simplesmente eliminar as vírgulas. Então, eu retiro as vírgulas dos dois números, ficando assim com a divisão de 217 por 80. E a partir daqui, eu uso o mesmo dispositivo que eu usei nos slides anteriores para efetuar essa divisão. 217 dividido por 80 é igual a 2. 2 vezes 80, 160. Para 217, 57. Note que 57 não pode ser dividido por 80, então eu vou acrescentar um zero à direita do 7, tendo assim que colocar uma vírgula no quociente para separar a parte inteira da parte decimal. 570 dividido por 80 é igual a 7. 7 vezes 80, 560. Para 570, 10. 10 não pode ser dividido por 80, então eu preciso acrescentar mais um zero à direita do número 10. Notem que agora eu não coloco outra vírgula no quociente, porque os números decimais só possuem uma vírgula. 100 dividido por 80 dá 1. 1 vezes 80, 80. Para 100, 20. 20, mais uma vez, não pode ser dividido por 80. Vou acrescentar mais um zero e agora dividir 200 por 80. Isso é igual a 2. 2 vezes 80, 160. Para 200, 40. De novo, 40 não pode ser dividido por 80. Acrescentamos um zero. Fazemos, então, 400 dividido por 80 igual a 5. 5 vezes 80, 400. Para 400, 0. Então, a divisão de 2,17 por 0,8 é igual a 2,7125. Posso escrever esse resultado na forma de uma fração. 27125 dividido por 1, seguido de 4 zeros, porque 4 são as casas decimais do número 2,7125. Dízimas e fração geratriz. Existem casos de divisões em que, mesmo que a gente efetue sucessivas e infinitas divisões, a gente não consegue encontrar resto zero. Casos especiais são aqueles em que o resto se repete. A esses casos a gente chama de dízimas periódicas. Nesse tipo de divisão, por ela não ser exata, a gente pode apenas fazer aproximações, que chamamos de aproximação por falta. Vejamos o que ocorre quando dividimos 32 por 15. Eu fiz essa divisão aqui, mas eu vou refazê-la com vocês. Notem que o resto 5 se repete indefinidamente e, portanto, não conseguimos obter o resto zero. Dizemos que o número 2,13333 é uma dízima cujo período é 3, e, por isso, a chamamos de dízima periódica. O período é a parte que se repete de uma dízima. Bom, vamos efetuar, então, como prometido, a divisão de 32 por 15. Bom, 32 dividido por 15 é igual a 2. 2 vezes 15, 30. Para 32, 2. Notem que 2 não pode ser dividido por 15, logo eu tenho que acrescentar um zero à direita do 2, colocando uma vírgula no quociente. 20 dividido por 15 dá 1. 1 vezes 15, 15. Para 25, 5 não pode ser dividido por 15, acrescentamos um zero à direita de 5. 50 por 15 dá 3. 3 vezes 15, 45. Para 50, 5. Mais uma vez, outro zero à direita de 5. 50 por 15 dá 3. 3 vezes 15, 45. Para 50, 5. E assim sucessivamente. Eu vou acrescentar outro zero, vai dar 3. 3 vezes 15, 45. Para 50, 5. E assim por diante. Logo, eu nunca vou conseguir
chegar a um resto zero. A esse número a gente chama de dízima periódica, porque o 3 é o período desse número, ou seja, o número que se repete nessa divisão indefinidamente. Vamos a mais dois exemplos. Se dividirmos 5 por 11, lembrando que divisão e fração são a mesma coisa, vamos obter 0,454545. A gente pode representar essa dízima colocando um traço sobre o número 45, sobre os algarismos 4 e 5. Isso indica que os algarismos 4 e 5 se repetem indefinidamente. Quando o período começa a se repetir logo depois da vírgula, que é o caso, a gente chama essa dízima de periódica simples. Vamos ver o que acontece na divisão de 11 por 6. Dividindo 11 por 6, a gente obtém 1,83333. Nós podemos colocar sobre o algarismo 3 essa barra, indicando que ele é o período, ou seja, o algarismo 3 é que se repete indefinidamente. Essa dízima é chamada de periódica composta, porque notem que ela tem, antes do período começar a se repetir, um algarismo que não se repete, que é o 8. Então, é por esse motivo que a gente a chama de dízima periódica composta, pois tem o número 8 que não faz parte do período. No exemplo anterior, quando dividimos 32 por 15, nós obtivemos a dízima 2,13333. E podemos representar essa dízima periódica por 2,13 com a barra em cima do 3, indicando que o 3 é o período dessa dízima. Essa dízima também é considerada uma dízima periódica composta, porque tem o 1 que não faz parte do período, ou seja, não se repete. Identificação de decimais exatos e de dízimas. Como que a gente faz para identificar se nós estamos diante de um decimal exato ou de uma dízima sem efetuar a divisão? Bom, mesmo sem dividir o numerador pelo denominador, somos capazes de identificar as dízimas e os decimais exatos. Para isso, devemos decompor os denominadores de cada fração em fatores primos, ou seja, fatorar os denominadores. Vamos ver o que está sendo dito aqui. Observando a fração 5/4, percebemos que no seu denominador temos o número 4. Vamos fatorar o 4. O 4 é divisível por 2, dá 2, que é divisível por 2 de novo, obtendo assim 1. Na fração 7 sobre 125, nós temos o denominador 125. Fatorando o denominador 125, podemos dividi-lo por 5, obtendo assim 25. Dividindo por 5, obtemos 5. Dividido por 5, 1. E, por fim, na fração 1 sobre 50, em que o denominador é 50, também podemos fatorar o 50 por 2, vamos obter 25, por 5, obtemos 5, por 5, obtemos 1. Notem que podemos, então, escrever o 4 na forma 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado. Podemos escrever o 125 na forma 5 vezes 5 vezes 5, que é 5 ao cubo. E podemos escrever o 50 na forma 2 vezes 5 vezes 5, 2 vezes 5 vezes 5, que é 2 vezes 5 ao quadrado. Se na decomposição do denominador da fração contiver apenas fatores 2 ou 5, então ele é divisor de uma potência de 10, ou seja, é divisor de 10, de 100, de 1000 e assim por diante. E, portanto, a fração poderá ser convertida em um número decimal exato. Logo, eu consigo identificar, sem fazer a divisão, se essa fração é um decimal exato ou uma dízima periódica, bastando olhar
para o denominador dessa fração escrito na forma de fatores, ou seja, fatorado. É por isso que a fração 5/4 pode ser escrita na forma 125 centésimos, que é 1,25. A fração 7 sobre 125 pode ser escrita na forma de 56 milésimos, ou seja, 0,056. E a fração 1 sobre 50 na forma 2 centésimos, 0,02. Lembrando que basta eu multiplicar o denominador por 25 para obter 100, fazendo o mesmo com o numerador, obtemos 125. Aqui, basta eu multiplicar por 8 para obter 1000, fazendo o mesmo com o numerador, obtemos 56. Aqui eu posso multiplicar por 2 para obter 100, fazendo o mesmo com o numerador, obtenho 2. Agora vamos ver o que acontece com as frações que estão aqui abaixo. A fração 5/11, 5 sobre 11, tem no denominador o número 11, que é primo. Portanto, se formos fatorar o 11, só aparecerá o fator 11. Já a fração 11/6 tem no denominador o número 6, que fatorado é igual a 2 vezes 3. 2 vezes 3 igual a 6. E na fração 13/15, nós temos o denominador 15, que fatorado é 3 vezes 5. Notem que, nesse caso, não aparecem exclusivamente os fatores 2 ou 5. Nós temos aqui o fator 11, nós temos aqui o fator 3 e temos aqui o fator 3. Portanto, essas frações não poderão ser convertidas em decimais exatos, logo, serão dízimas. Dado uma fração na forma irredutível, se o denominador contiver algum fator primo diferente de 2 e 5, então ele não é divisor de nenhuma potência de base 10. E, portanto, a fração não pode ser convertida em fração decimal. A fração pode ser escrita como uma dízima periódica. A propósito, a fração 5/11 é 0,45, 45, 45 e assim sucessivamente. A fração 11/6 é 1,83333 e assim sucessivamente. A fração 13/15 é 0,86666. Lembrando que o traço sobre os algarismos 4 e 5 indicam que essa parte é o período que se repete indefinidamente. Aqui, o traço sobre o 3 indica que é o 3 que se repete indefinidamente. Aqui, o traço sobre o 6, a mesma coisa. Chamamos de fração geratriz a fração que gera uma dízima periódica caso dividamos seu numerador pelo seu denominador. Então, a fração 5/11 é a fração geratriz da dízima 0,454545. A fração 11/6 é a fração geratriz da dízima 1,83333. E a fração 13/15 é a fração geratriz da dízima 0,8666666. No nosso próximo encontro, nós vamos falar de polígonos, dando prosseguimento a essa introdução à geometria. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima!